aqui, dentro desse contexto de escatologia. Inclusive, nós preparamos aqui um questionário para que você possa tirar as dúvidas dentro dessa temática que nós abordamos nessa semana. E hoje nós vamos começar falando sobre a segunda vinda de Jesus. Pastor, mas o senhor falou sobre arrebatamento. Arrebatamento é uma coisa, a segunda vinda é outra. Mateus 24, versículo de número 30, diz assim, gente, podem sentar, por favor? Mateus 24, versículo 30 e o 31 também. Diz assim a palavra de Deus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Apocalipse 19, 11 ao 16, também faz menção a essa segunda vinda de Cristo, de que maneira essa segunda vinda se dará, o momento em que ela acontecerá. Apocalipse 19, 11 ao 16 diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto da sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando nós falamos da segunda vinda de Cristo, nós falamos exatamente daquilo que os profetas do Antigo Testamento contemplaram. Eles não contemplaram a realidade da igreja, de um povo formado a partir dos gentios. Não tem um profeta que tenha contemplado isso, embora algumas vezes havia alguns indícios de que haveria algum alcance da parte de Deus em relação aos gentios, aos povos de outras nações, até porque ao longo da história bíblica a gente vai ver que várias foram as pessoas que eram de outros povos, de outras nações, mas que de alguma forma interagiram no plano de quem? De Deus. Várias pessoas de outras nações. Nós temos Ciro, que era de um outro povo, mas foi usado por Deus. Nós temos a famosa prostituta Raabe, que era de uma outra nação, mas foi utilizada por Deus. Nós temos a famosa viúva de Sarepta, que também foi usada por Deus, e eram de outros povos, eram de outras nações. Então, desde cedo, Deus deu ali uma pista de que haveria alguma coisa acontecendo envolvendo pessoas de outros povos, de outras nações. Porém, claramente não houve ali uma palavra de que haveria um povo chamado igreja, de que haveria a igreja de Cristo na terra, e de que haveria arrebatamento. Nenhum profeta falou sobre o arrebatamento da igreja. Não foi nem Isaías, nem Ezequiel, nem Jeremias falou alguma coisa, nem Daniel, sobre esse arrebatamento da igreja. Isso existe para a igreja, não para o povo de Israel. Quando nós falamos então da segunda vinda, não estamos falando de algo que diz respeito à igreja exclusivamente, mas especificamente ao povo de Israel. Porque o arrebatamento é para a igreja, a segunda vinda é para Israel. O arrebatamento é para o povo cristão, o arrebatamento é para a igreja de Cristo. Tanto que lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós vemos informações que Paulo deixa para a igreja. Sobre o quê? Sobre o advento do arrebatamento. Só que quando se fala de segunda vinda, nós não falamos de algo que é para a igreja, senão para o povo de Israel, senão para o povo judeu. E a segunda vinda de Cristo em glória, conforme é declarado aqui, com poder e grande glória, vindo sobre as nuvens do céu, ela foi contemplada pelos profetas do Antigo Testamento. Por exemplo, Zacarias.
Zacarias tem visões tremendas em relação a quê? Ao dia da volta do Senhor Jesus. Todos eles falaram sobre isso. Na palavra de Deus nós encontramos referências bíblicas em relação ao que vai acontecer durante o reinado de Cristo na terra, porque Cristo vai reinar na terra durante o reinado milenar, cremos assim, e isso é literal. Se você pegar o livro de Apocalipse e entendê-lo de forma literal, você vai compreender dessa forma. Está ali o evento, está ali declarado, está ali dizendo que vai acontecer. Como já dissemos, existem outras formas de interpretarem essa questão, existem outras abordagens, como nós já estudamos aqui. Mas o que hoje é mais aceito é esse entendimento de que, de fato, Cristo virá na segunda vinda para inaugurar, para instaurar o seu reino milenar aqui na terra. E de todos os eventos escatológicos bíblicos profetizados ao longo de toda a Bíblia, um dos que merece mais destaque, sem sombra de dúvidas, é a segunda vinda do Senhor Jesus. Essa vinda, ela vai ser ali para, de fato, como é que vai ser? Vai servir para mostrar realmente ali a conclusão da história da humanidade. É como se começou com Deus, vai terminar com quem? Com Deus também. Só que não termina, porque depois da vinda de Cristo ainda tem mais episódios que virão, e a gente vai citá-los aqui de forma breve. Então veja, muitos se confundem com como e como e com quando se dará essa vinda, mas o fato é que ela sucederá, e como está escrito, todo olho verá. O arrebatamento da igreja, quando a gente fala do arrebatamento da igreja, quando a gente fala de profecias escatológicas específicas para a igreja, a palavra de Deus nunca se refere a algo que será visto por todos. O arrebatamento da igreja, por exemplo, não é um evento, uma realidade que se dará pelo conhecimento de todos. Todos terão conhecimento de que aconteceu o arrebatamento? Não. Tanto que o previsto é o quê? É que o arrebatamento vai acontecer e muitas pessoas vão querer dar uma explicação para o que aconteceu. O que houve? O que aconteceu? A igreja foi arrebatada. Mas como assim a igreja foi arrebatada? Será que não foi um disco voador que abduziu essas pessoas? Então vai haver coisas desse tipo. Agora, lembrando que a gente chama até, alguns chamam de teoria, não é? A teoria do arrebatamento para alguns é teoria, para mim é um fato, mas para alguns é apenas uma teoria. Ela, dependendo da doutrina, se é uma doutrina reformada, se é uma doutrina, não é, dispensacionalista, futurista, se é preterista, vai ter aí alguns desentendimentos em relação à ocasião que esse arrebatamento vai acontecer. Eu não sei se eu citei no domingo passado, mas existem 4 tipos de entendimento em relação ao arrebatamento. Existe o arrebatamento parcial, o arrebatamento pré-tribulacional, o arrebatamento mid-tribulacional e o arrebatamento pós-tribulacional. Então, existem 4 formas de você enxergar o quê? O mesmo evento. Dependendo da denominação, dependendo da doutrina que se segue em uma determinada denominação, existem 4 formas de você enxergar o acontecimento do arrebatamento. Porém, o fato é que ninguém nega que esse fato vai acontecer. Só que ele é um aspecto. Tem pessoas que localizam até, tem gente que até ultrapassa os limites, né? Como se fosse a segunda vinda de Jesus em 2 fases. A primeira fase da segunda vinda de Jesus seria o arrebatamento da igreja, a primeira fase. A segunda fase seria a segunda vinda propriamente dita, em glória, com poder e grande glória. Há até quem chame de terceira fase, porque considera a primeira vinda há 2000 anos atrás. Então a primeira vinda de Jesus, 2000 anos atrás, primeira fase. A segunda vinda, o arrebatamento da igreja, para a igreja exclusivamente. E a terceira fase seria essa segunda vinda em glória, de forma que todo olho o verá. Mas é mais fácil você diferenciar os eventos. Uma coisa é arrebatamento, outra coisa é segunda vinda de Cristo. Ah, mas o arrebatamento não é um tipo de segunda vinda? Certamente, mas exclusiva para a igreja e não de forma que todo olho o verá. Esse entendimento, a gente precisa ter essa diferenciação, a gente precisa fazer. Então o que acontece? Jesus vai voltar, todo olho verá. E isso é uma das características fundamentais dessa segunda vinda de Cristo. Aqui na nossa apostila, na página 22, olha que coisa, página 22, diz o seguinte: uma importante diferença, acho que é coincidência, uma importante diferença. Irmãos, qual é a diferença principal aqui? Qual é a diferença principal, né? Muitos confundem também a questão segunda vinda com o arrebatamento. Isso é sério. Há os que se referem ao arrebatamento como a primeira fase da segunda vinda de Jesus, e a segunda fase seria sua aparição gloriosa, no qual todo olho verá. É claro que há controvérsias sobre essas colocações.
pois como alegam os que não concordam com o ensino das duas fases da volta de Jesus, a segunda vinda vai ser apenas uma segunda vinda, não duas, como parece indicar quando se fala das duas fases da volta do Senhor. Duas palavras são utilizadas para se referir à volta de Jesus. E detalhe que não são apenas duas. Eu tenho dado aula de escatologia em outro lugar, dia de segunda-feira, e eu estava vendo ali algumas coisas, aprofundando um pouquinho o estudo. Eu cito duas palavras aqui, que é parúsia e epifanéia. Só que além de parousia e epifanéia, existem mais outras palavras em grego para o mesmo evento. Mas para resumir, nós temos o quê? A parousia. O que é isso? É algo que pode ser traduzido como vinda ou como presença. E temos epifanéia. O que é epifanéia? É aparição, resplendor, indica a visibilidade do retorno de Cristo. Então o que acontece primeiro seria o quê? A parousia, que é uma vinda, uma presença, só que alguns entendem dessa forma mais específica, ou seja, através do arrebatamento. É como se o arrebatamento fosse exatamente o quê? Essa parousia, algo específico para a igreja, algo que só a igreja vai contemplar, algo que só a igreja vai perceber, algo que só a igreja vai participar. A epifanéia já não, é uma aparição em resplendor, em glória, conforme o próprio Jesus disse, que ele virá com poder e grande glória, todo olho o verá. Não vai ser algo escondido, não vai ser algo secreto, como é o arrebatamento, que só a igreja vai ter entendimento. Mas a segunda vinda todo mundo vai saber, e não vai precisar de internet, não vai precisar de Facebook, de WhatsApp, para que se saiba o que está acontecendo, porque será um evento que terá alcance mundial. Terá alcance mundial. Acreditamos que geograficamente, a gente pode ousar dizer assim, é uma ousadia nossa, a direção aí, física, geográfica do negócio vai ser ali em Jerusalém, o Monte das Oliveiras, o Oriente Médio, mas a manifestação desse evento será visível aos olhos de todos. Então quem estiver no Brasil vai ver, quem estiver na Rússia vai ver, quem estiver lá no Japão vai ver, tudo ao mesmo tempo. Não vai ter segredo nesse negócio. E é isso, irmãos, que de certa forma nós temos que não só esperar, aguardar. É fato que a nossa maior expectativa é em relação ao arrebatamento da igreja. A nossa maior expectativa em relação a essa volta secreta, a essa parousia, onde Jesus virá para resgatar a sua noiva. A nossa maior expectativa é essa, mas é importante a gente considerar que haverá a segunda volta em glória de Jesus, porque senão a coisa perde o sentido. Há um esquema escatológico. O que a Bíblia fala dentro da questão escatológica? Todos esses eventos, todos esses assuntos, todas essas palavras, tudo isso faz parte do bojo escatológico bíblico. São eventos da escatologia bíblica que a gente não pode deixar de fora. Tem gente que fala, eu quero saber de grande tribulação, eu não vou estar aqui mesmo para ver isso. Tem gente que fala assim. Eu quero saber de reino milenar. Eu quero saber de segunda vinda gloriosa de Jesus. Eu quero saber que Deus abre a porta do céu para mim hoje. Eu quero saber de resolver meu problema hoje. Eu sei, hoje a gente tem problemas, a gente pede ajuda de Deus, mas é importante sabermos, porque se não fosse importante, não haveria na Bíblia um livro chamado Apocalipse. Não haveria o livro do profeta Daniel, o livro de Ezequiel, um livro de Isaías, que traz tantas profecias, não só para aquele momento, mas também para os nossos dias. Todos os profetas tiveram a preocupação de nos apontar um futuro, porque a nossa fé, irmãos, ela não se limita apenas ao presente. Eu tenho sempre dito isso. Ela avança para o futuro. A nossa fé tem uma razão de ser futura. Não é presa só ao que acontece hoje, ao agora, ao que já aconteceu. Mas a nossa fé nos lança ao futuro, nos lança ao porvir. Há algo por vir, há algo ainda para acontecer. Essas duas palavras que nós citamos, parousia e epifanéia, fortalecem o entendimento de que a segunda vinda será, num primeiro momento, exclusiva aos que aguardam a sua vinda. E que no momento do soar da trombeta subirão para se encontrar com o Senhor. A esse momento, Paulo faz referência em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que diz o seguinte, olha só: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. E aqui também cabe a palavra arpazo, que é o quê? Sequestro, roubo. Se bem que muitos tradutores não gostam dessa palavra sequestro nem roubo, porque Jesus não rouba
nada. Jesus não é para roubar, para raptar. Pelo contrário, quando se der o arrebatamento da igreja, isso se dará como um resgate de algo que Jesus pagou um preço caro para poder ser dele, que é a sua igreja. Afinal de contas, ele derramou seu sangue pela igreja. Então veja, o mesmo Senhor descerá do céu com a alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E o interessante também, em relação ao arrebatamento e à segunda vinda, que é bom para a gente diferenciar, é que um se dá no momento e o outro se dá em outro, e algo acontece no meio, que é aquilo que nós chamamos de grande tribulação. Tem gente que não acredita na veracidade desse fato, mas tem gente que acredita, e pior ainda, pior na minha opinião, acredita que nós vamos passar por ele, que é aquele pessoal do mito-tribulacionismo, que acredita que a gente vai ficar até o meio, e o pessoal do pós-tribulacionismo. E acredite se quiser, se tem um grupo que tem crescido ultimamente, pelo menos dizem isso por aí, é o grupo do pessoal que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. Porque é como se a igreja de Cristo estivesse precisando de uma purificação. Então há necessidade de um tempo de perseguição para que aqueles que são de Cristo mesmo sejam autenticados como de Cristo de fato. Tem gente que entende assim, que há essa necessidade. Que há necessidade de sofrermos uma perseguição aqui no Brasil, de se levantar alguém que queira perseguir a fé cristã, que queira fechar igrejas, porque aí vamos saber quem de fato é crente de verdade e quem não é. Só que aí a gente vai ter que rasgar, cortar algumas profecias bíblicas que dizem, por exemplo, 1 Tessalonicenses 1, versículo 9 e 10, se não me engano, que diz o quê? Que ele nos livra da ira futura. Apocalipse 3,10, que ele vai nos guardar da hora da aprovação, que é vista do mundo inteiro, para tentar, para provar os que habitam na terra. Isso é palavra de Deus. Isso é promessa de Deus para nós. Veja só o que diz aqui a palavra. O próprio Senhor Jesus vai dizer o seguinte, Mateus 24:30. Então aparecerá no céu, Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E é interessante, mas quando a gente pega o Evangelho de Mateus, principalmente o capítulo 24, nós estamos falando de eventos que estarão acontecendo dentro da grande tribulação. E essa volta gloriosa de Jesus se dá exatamente no final. Porém, na mesma narrativa que traz os eventos da grande tribulação, nós temos ali Jesus falando dos sinais que antecedem as dores, as pestes, os terremotos, as fomes, as guerras, os rumores de guerras. Temos esses sinais. Depois nós temos Jesus falando que um será levado, outro será deixado, estarão dois no lugar, um será levado, outro será deixado. Jesus avisou isso. E nós temos todos esses eventos da grande tribulação, culminando com a segunda vinda de Cristo em glória no final dela. Então é muito fácil de entender. Esse esquema escatológico, de certa forma, foi organizado pelo próprio Jesus, para que a gente não se perdesse e não tivesse dúvida quanto a essas coisas, né? Bom, encontramos em passagens como essas que trazem o lado glorioso da volta de Jesus. Base para a gente entender os dois momentos concernentes à segunda vinda do Senhor. O que podemos afirmar com base nesses entendimentos, que a palavra de Deus proporciona, é que haverá o arrebatamento da igreja no momento, assim como a manifestação gloriosa do Senhor aos olhos de toda a humanidade, num outro momento. Qual que é para nós? O arrebatamento da igreja. Onde a igreja participa efusivamente, é para nós. Agora, a segunda vinda em glória é para todas as nações, é para que haja um testemunho universal, mundial, de que aquilo que o Senhor prometeu, de que aquilo que os profetas profetizaram, de fato está tendo a sua conclusão. E aí Jesus vem. E aí Jesus começa seu reinado sobre a terra. E o que acontece depois disso? Irmãos, agora a gente vai partir aqui para uma conclusão. Vou falar de forma resumida de alguns eventos que estão aqui. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. O que se segue após a segunda vinda gloriosa de Jesus? O que se segue? Apocalipse 20, versículo de número 4. Apocalipse 20, versículo 4, quem achou de dar glória a Deus? Achou aí? E vi tronos,
E assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante quantos anos? 1000 anos. Irmãos, você vê como é que a Bíblia não tem nenhum erro de tradução. Quando a Bíblia fala 1000 anos, é quantos anos? Quantos anos? 1000 anos. Só que tem gente que fala que esses 1000 anos não é um 1000 anos literal. Ah, não, é 1000 anos, mas é simbólico. Ah, não, é 1000 anos, mas isso aí não é bem isso. Irmãos, aí eu disse, existe o preterismo, existe o historicismo, existe, né, o idealismo, existe o futurismo. Basicamente essas são as 4 formas de você interpretar o Apocalipse. E cada um interpreta de uma forma, mas para mim parece fazer mais sentido o futurismo. A abordagem futurista, por quê? Nessa abordagem, os eventos são jogados para o futuro, como coisas que ainda hão de acontecer, e isso tem base no próprio livro de Apocalipse, que é a revelação de coisas que vão acontecer. E o interessante, irmãos, é que passaram-se 2000 anos, e essas palavras não perderam o seu valor, não perderam o seu conteúdo, elas continuam vivas, e tendo valor e significado para nós nos nossos dias. Então, se fosse algo que já aconteceu, que já se cumpriu, a gente não teria nenhuma razão, nem movida pelo Espírito de Deus, que eu creio que nos move a acreditar nessa palavra, para poder crer nisso. Não haveria nenhuma razão para a gente estudar o Apocalipse, para a gente tentar entender essas profecias, uma vez que elas já se cumpriram. Ah, mas nós já estamos vivendo um milênio espiritual, porque Cristo já está reinando. Onde que Cristo está reinando? Onde? Em que local? Você está vendo Cristo reinar? Alguém me questionou dizendo, você está esperando Jesus sentar num trono e você vê ele sentado num trono para você acreditar que ele está reinando. É de fato isso. Jesus não disse que o reino dele já estava aqui na terra. Ele disse, é chegado o reino dos céus. E na oração do Pai Nosso, que ele ensinou-nos a orar? Venha o teu reino. A gente está constantemente, Senhor, venha o teu reino. A salvação desse mundo é o quê? É a instalação do reino de quem? De Deus. Venha então o teu reino. A gente continua todo dia orando, venha o teu reino. Como é que a gente vai pedir para vir uma coisa que já veio? Por que Jesus nos ensinaria a pedir por uma coisa que já está aqui no nosso meio? Não faria nenhum sentido. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no versículo 21, a gente lê o seguinte: sobre o reino milenar, o que podemos declarar é que será um período sem precedentes em toda a história da humanidade. Será o que disse o Senhor, que chamou esse período de tempo em que tudo será restaurado. Atos 3, no versículo 21, diz o seguinte, vamos ver que é importante essa palavra. Atos 3, 21, diz assim: o qual convém que o céu guarde até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou pela boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Ou seja, haverá um tempo em que todo o sistema de criação, em que todo o curso da natureza será restaurado à sua primeira ordem, à sua condição original. Irmãos, o nosso mundo, o nosso planeta está aí num barril de pólvoras. A gente está vivendo essa coisa de aquecimento global. Até no Sol, até na Lua, nós temos tido problemas. Tem tempestades solares que chegam aqui na Terra. Afeta as comunicações. Tem locais nos Estados Unidos que foram atingidos por ondas que saíram lá do Sol, devido a uma tempestade que está acontecendo no Sol e que atingiu a Terra. Pessoas ficaram sem conseguir se falar, sem conseguir se comunicar via satélite. Por causa de quê? Por causa de ondas solares. Por causa de uma tempestade solar. Algo que aconteceu lá no Sol, que está atingindo a Terra. Irmãos, até no Sol está tendo problema. Só que haverá uma restauração do sistema. Haverá uma restauração na criação divina. Deus vai restaurar tudo a sua ordem original. Era um paraíso quando foi criado. Era uma maravilha de Deus. Só que olha como está hoje. Olha a poluição. Só que virá uma restauração. E quando se dará essa restauração? Quando o Senhor Jesus reinar na terra. Durante quantos anos, gente?
durante esse tempo de 1000 anos. Isso não é fantasioso. E é tão fácil de entender. É Bíblia, gente. Até numa coisa eu concordo com os testemunhos de Jeová. É difícil ter alguma coisa para concordar com eles. Mas uma coisa eu concordo. Eles acreditam que nós vamos reinar na terra. Que essa terra vai se transformar num lugar de paraíso. Nesse aspecto eles estão certos. Só estão errados em acreditar que isso vai ser para sempre. Porque, na verdade, a terra vai ser um paraíso durante 1000 anos. Mas depois disso, tudo vai ser destruído. Porque o nosso futuro não é aqui na terra, é na Nova Jerusalém. A cidade que está sendo preparada por Deus para nós. Né? Então, o que vai acontecer? Algumas características desse período aí, do reino milenar. Isaías 65, depois da segunda vinda em glória. Isaías 65, 20 diz assim: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Olha aí, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E isso aqui tem uma base bíblica muito forte. Todo mundo lembra que lá nos primórdios da criação, o homem vivia quanto tempo? Quanto tempo o homem vivia? Matusalém viveu 969 anos, foi o homem que mais viveu. 969 anos. E tem gente que diz que isso não é literal. Só que é tão fácil de entender quando você pega e observa que, conforme a imoralidade, a pecaminosidade do homem vai aumentando, o seu tempo de vida vai diminuindo. Aí você vê gente que viveu 969 anos, aí você vai começar a ver gente que está vivendo 500, daqui a pouco gente que vive 300, daqui a pouco gente que vive 200. Terá, pai de Abraão, se não me engano, viveu 200 e alguns anos. O próprio Abraão viveu 100 e poucos anos. Jó viveu 140. Só que hoje o que a gente tem na Bíblia o quê? É que se a gente vive 70, 80, isso já é enfado e canseira. Hoje 70, 80 anos é enfado e canseira. Mas o que é o pecado? Nos países onde tem guerra civil e outras moléstias sociais, as pessoas têm uma das taxas de, de expectativa de vida mais baixas. Serra Leoa, um tempo atrás, a expectativa de vida em Serra Leoa era 35 anos. As pessoas vivem pouco tempo, por conta de uma guerra civil. E veja que nós estamos vivendo um tempo de inovações tecnológicas e científicas, o que poderia levar ao aumento da qualidade de vida e também da expectativa de vida. Mas não é o que tem acontecido em alguns lugares. Porque apesar de tudo que parece que há para poder prolongar a vida, as pessoas estão morrendo cada vez mais cedo. Você está compreendendo? E veja que no reino milenar, sem avanço tecnológico, sem ciência, as pessoas vão viver. Uma criança vai ter 100 anos. Com 100 anos, alguém já vai ser criança. É 1000 anos, gente. Tem gente que vai começar o reino milenar vivo e vai ficar vivo até o fim dele. É Bíblia. Parece louco, mas é poder de quem? De Deus. E alguém vai duvidar de que Deus pode fazer algo assim? Eu não duvido. Isaías 65, 24. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. No reino milenar, a comunhão com Deus vai ser de uma forma. Irmão, não vai ter essa coisa de a gente ficar clamando, meu Deus, me ajuda, porque a gente já vai estar lá para ouvir. A conexão vai ser direta. Olha que maravilha. Já é direta, né? Mas vai ser mais ainda. É o que a palavra fala. Isaías 65, 25, isso aqui é o que eu mais gosto. E que mais caracteriza para mim o período do reino milenar. Isaías 65, 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Irmãos, o lobo e o cordeiro se apacentando juntos, leão comendo palha como o boi, e o pó será comida da serpente. Sabe o que é interessante? Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. No tempo da grande tribulação, há uma profecia, Apocalipse capítulo 6, um dos cavalos, se não me engano, o amarelo, indica que vai haver um momento da violência na terra de uma maneira gradual, e até mesmo as bestas, feras, os animais se tornarão violentos como jamais houve, como jamais foram. E só que no tempo do reino milenar de Cristo, isso não vai acontecer, vai haver exatamente o contrário. Nós vamos ver lobo e cordeiro se apacentando juntos. Nós vamos ver leão comendo palha com boi. A gente pode entender o seguinte: não vai haver violência. Não vai haver quem queira se levantar um com o outro contra o outro.
Isso vai ser consequência do quê? Do reinado de Cristo na terra. Isso vai ser consequência do reino milenar de Cristo na terra. Isso vai ser consequência dos pés, do dia que começa, quando os pés do Senhor Jesus estiverem sobre o monte das oliveiras, conforme está lá em Zacarias capítulo 11 ou 12. Os seus pés pisarão o monte das oliveiras. Aquilo ali vai se abrir, vai se tornar um vale. Aquela porta que hoje está lá fechada, que fica ali de frente para um cemitério, de frente para o Monte das Oliveiras, o muro, né, a porta que foi fechada, exatamente o detalhe. Pessoas de outras nações acreditaram que o rei de Israel viria e entraria por aquelas portas. Quem mandou que aquelas portas fossem fechadas foi exatamente quem? Alguém que acreditava nessas profecias. E mandou fechar, para impedir que houvesse o quê? Alguém entrando por aquelas portas, para impedir que o Messias viesse, o Messias judaico viesse e adentrasse por aquelas portas. Eles foram lá e fecharam. E para piorar, colocaram ali o quê? Um cemitério, porque os pés de um rei judeu não podem pisar onde? Um cemitério. Então, bem na frente, construiu um cemitério daquela porta. Então, por várias razões, o rei não pode entrar ali. Vamos impedir que ele entre por aqui. E ali do Monte das Oliveiras, para lá, como eu gosto sempre de falar, você tem lá a famosa mesquita de Al-Aqsa, o Domo Dourado, onde pessoas estão ali para quê? Cultuando aquele espaço como se fosse uma cidade árabe, sendo que aquilo ali é um pedaço de terra que pertence ao povo de Israel. Isso aqui é interessante. Irmãos, seguindo a isso, aí tá bom, temos o reino milenar de Cristo. Após isso, que nós temos? Vamos lá para a Bíblia, Apocalipse 20, por favor, para a gente poder já concluir esse nosso estudo. Apocalipse 20. Achou aí? Apocalipse, capítulo número 20. Versículo de número 10. Apocalipse 20, versículo 10. Versículo 7 e 9, adiantei aqui. Os 1000 anos vão se passar, isso tudo está descrito na Bíblia. Os 1000 anos vão se manifestar na terra. Mas olha o que diz aqui o versículo número 7. Quando os 1000 anos se completarem, Satanás será solto de sua prisão. Que coisa! E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Versículo 9. Subiram sobre a largura da terra que cercaram a arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Irmãos, nós estamos lendo aqui Apocalipse 20, falando de um período que ainda vai acontecer, mas as coincidências, né, são interessantes. Versículo de número 7. Quando os 1000 anos se completarem, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. E o interessante, irmãos, para você ver como é que é a dureza do coração do ser humano. Satanás está preso durante quanto tempo? 1000 anos. A terra está gozando de paz, prosperidade, não tem violência, não tem guerra. A terra está uma maravilha, glória a Deus. Só que veja só, o ser humano, mesmo depois de todas as benesses que Deus vai enviar sobre a terra durante esse período de 1000 anos, mesmo depois de todas as maravilhas que Jesus vai operar na terra durante esses 1000 anos, mesmo depois de toda essa restauração que o Senhor vai operar na terra durante 1000 anos, no final, Satanás é solto. E acredite se quiser, ele sai para enganar as nações da sua prisão. E ele ainda vai conseguir ter sucesso. Porque ainda assim, depois de todo o bem que o Senhor Jesus fez durante 1000 anos, ainda vai ter quem queira seguir a quem? A Satanás. Dá para acreditar? É como se fosse o último teste. É como se fosse o último teste. Calma aí, eu já abençoei, eu já fiz, eu já salvei, eu dei 1000 anos de paz e prosperidade para vocês. Olha, não teve violência, não teve guerra, ninguém passou fome. Foram 1000 anos. Mas vou soltar Satanás aqui para ver qual é de vocês. Aí ele vai lá, solta Satanás. Por causa dessa rebeldia do ser humano, por causa dessa dureza de coração das nações, ainda vai ter quem siga Satanás, Gog e Magog.
que é como se fossem nações, porque, irmãos, já pararam para perceber que sempre tem aquele que nunca está satisfeito com nada? Por mais que haja paz, por mais que haja segurança, por mais que a coisa esteja indo bem, sempre tem aquele que não está satisfeito com nada, que não está concordando, que não está bom, que não sei o quê. Então naquele tempo vai ter Gog e Magog lá. A gente tem que ter cuidado para esse espírito de Gog e Magog não agir na gente também. É como se fosse um espírito de ingratidão. Deus cuida, Deus zela, Deus guarda, Deus livra, Deus abençoa, mas ainda assim a pessoa está ali sempre insatisfeita, reclamando da vida, não está bom, Deus é injusto. Naquele tempo Gog e Magog vai ser assim. Por mais que Deus livrou, por mais que Deus guardou, por mais que Deus tirou a violência, por mais que Deus tirou a guerra, por mais que Deus tirou a fome, não adianta. Gog e Magog não está satisfeito. Gog e Magog não acha bom. E aí o diabo, que os enganava, versículo de número 10, vamos ler aqui? Agora sim o 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado para o lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. E serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. E todos aqueles que também se levantaram contra quem? Contra o Senhor, contra a santa cidade, contra aqueles que estavam ali servindo a Deus, naquele período de 1000 anos. Contra a cidade amada, contra os santos. Interessante, uma coisa que vai acontecer naquele tempo, é que Israel, o Oriente Médio, todo ele, vai ser um espaço que estará à disposição do povo de quem? Do povo de Deus, todo ele, todos aqueles que serviram a Cristo em todos os séculos vão estar ali. Não me pergunte exatamente como se dará essa dinâmica, como vai ser essa logística, mas isso de fato vai acontecer. Cá entre nós, irmãos, tem coisas que a gente não tem que ficar fazendo contas na cabeça de como vai ser, apenas precisamos crer que vai acontecer. E seguindo a isso que vem, e aqui já estou partindo para a finalização, vem o juízo final. E aqui, irmãos, eu estou deixando até a minha apostila de lado. Por quê? Porque eu estou seguindo o que está escrito no livro de Apocalipse. A cronologia do próprio Apocalipse está aqui, ó. As ordens dos eventos já não dependem mais, apenas a gente explica, mas não precisam mais de uma organização dos eventos, porque elas estão organizadas biblicamente. Aí em Apocalipse 20, que vem depois, versículo de número 11, vem o trono branco, vem o juízo final. Tem muita gente que tem medo, né, do juízo final. Mas antes de ter medo do juízo final, só tem que ter medo de morrer sem Jesus hoje. Eu tenho medo do juízo final, o dia que Deus vai me julgar, o bem ou o mal que eu fiz, as coisas erradas que eu fiz, vai aparecer tudo lá no telão. Geralmente a gente fala assim popularmente, né? Vai aparecer tudo lá, e vamos ver as besteiras que eu fiz, as falhas que eu cometi. Ai meu Deus, e aí? Para onde eu vou depois disso? Que eu fiz tanta besteira na vida? Antes de você temer o juízo final, ou o julgamento do trono branco, tema hoje viver sem Cristo. Tema hoje viver sem Jesus como teu Senhor e Salvador. Tema hoje viver sem Jesus como seu Salvador. Antes de você temer o juízo final. Porque o juízo final vai acontecer. Aqui, vamos ler o versículo 11. Diz aí, ó. Vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele, diante do qual fugiram a terra e o céu, e não se encontrou qualquer lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, o qual é o livro da vida, e foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que havia nele, a morte e o Hades entregaram os mortos que havia neles, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o Hades foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Foi lançado no lago de fogo. E aí a pergunta é: Deus tem prazer em lançar alguém no lago de fogo? Não. Por isso que a oportunidade que Deus nos dá hoje é para que entreguemos a nossa vida para Jesus, para que o nosso nome esteja no livro da vida. Porque estando o meu nome, o seu nome no livro da vida, a gente não precisa temer um lago de fogo. A gente não precisa ficar com medo dessas coisas, porque a gente vai estar livre disso aí. Nesse tempo aqui, nós estaremos de pé diante de Deus.
Já vencemos. A segunda morte não terá mais poder e domínio sobre nós. E quando a gente fala de segunda morte, estamos falando da morte espiritual. A primeira morte é a física, já morremos. A gente morre, mas a segunda morte é a pior de todas. Porque dessa, a segunda morte, a primeira morte a gente morre, mas Jesus vai e nos ressuscita. Jesus vai e nos chama ao soar da trombeta. Os que estiverem vivos, né? Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, que já sofreram o dano da primeira morte. Mas a segunda morte é a morte eterna, da qual não tem ressurreição para ela, não. Não há promessa de ressurreição para a segunda morte. As pessoas temem um acidente de carro, temem cair de uma altura e morrer, temem tomar uma bala perdida e morrer. Tem que temer morrer sem Jesus. Tem que temer a segunda morte. E o que segue-se depois é isso? Aí chega a nossa parte, a eternidade chega para nós. Vamos ler o versículo de número 21. E vi, aliás, Apocalipse 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Depois do grandioso e exaustivo evento do juízo final, algo glorioso acontece para coroar a esperança e a fé dos cristãos de todas as épocas. A morada eterna com a qual sonharam os mártires se revela. O local onde poderão passar a eternidade ao lado do seu Senhor e Deus. Por mais que o apóstolo João tenha se esforçado para traduzir as dimensões gloriosas da Nova Jerusalém, e por mais cálculos matemáticos que possamos fazer para descobrir as medidas exatas dela, o que ela realmente será, jamais alguém poderá com perfeição descrever. Cabe a nós apenas o desejo de querer ser um dos seus eternos habitantes. É o que cabe a mim, é o que cabe a você. Depois de tudo isso, aí sim chega o final da história. Chega a cidade santa, chega a nova Jerusalém, chega a nossa morada eterna. Sabendo dessas coisas, irmãos, como eu e vocês estamos sabendo agora, o que se espera de nós? O que se espera de você? O que se espera de cada um de nós como cristãos? Dado esse conhecimento, e detalhe, todos os que estão ouvindo agora, seja pelo Facebook, você que está aqui, você agora já não é mais inocente em relação a esse conhecimento. Você sabe, você tem conhecimento. Para poder falar: mas eu não sabia. Sabe sim, você ouviu. Lá no livro está escrito que naquele dia, 30 de dezembro, 30 de outubro, misericórdia, você estava domingo de manhã, lá na igreja de Nazareno, central de Volta Redonda, ouvindo aquele moço lá falar sobre todas essas coisas. Você não creu? O problema é seu, mas você ouviu. Então o que se espera de nós? Primeiro, que nós estejamos preparados. E nos preparamos, entregando a nossa vida para Jesus, recebendo Ele como nosso Senhor e Salvador. Nos preparamos, sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos preparamos, nos mantendo em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Nos preparamos, vivendo uma vida de comunhão e fé com os irmãos, com Deus. Nos preparamos, vivendo uma vida de serviço, de fidelidade a Deus. Estamos preparados assim. E que mais? Temos que ajudar os outros também a se prepararem, porque todo o conhecimento que a gente recebe de Deus não é só para nós, é para que transmitamos a outros. Não adianta a gente ficar cheio de conhecimento e não passar para os outros. Não vai adiantar nada. Então, irmãos, assim a gente termina essa nossa ministração dentro desse simpósio de escatologia. E o chamado é para que nós estejamos preparados. É verdade. Muitos desses eventos estão bem lá para frente. Não precisa me preocupar com eles agora então. Mas você precisa saber que eles vão acontecer. Porque eles vão contribuir que você esteja preparado para aquilo que está por vir já agora.
O arrebatamento da igreja está aí. A volta de Jesus, em termos de arrebatamento, está aí. Nós temos que estar preparados. Os sinais estão diante dos nossos olhos, só não vê quem quer, quem não quer ver. Então, o que se espera de mim e de você? Estejamos preparados e ajudemos os outros também a se prepararem. Amém ou amém? Se coloquem de pé, vamos fazer uma breve oração? Vamos fazer uma breve oração, mas antes, quero convidar você para separar para o Senhor a sua oferta de fidelidade a Deus. Você que é fiel como dizimista, faz parte da preparação, né? Ser fiel a Deus como dizimista, como ofertante. Eu já vou orar por tudo. Oro para Deus abençoar a tua vida espiritual, para que você esteja preparado para aquele dia. E oro também para que Deus abençoe as tuas finanças, os teus negócios. Oro para que Deus abençoe as obras das tuas mãos. Levante para o céu que você vai apresentar para o Senhor. Muitas das vezes nós queremos receber, mas nós não queremos entender que nós também precisamos dar. A mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Você vai receber, porque Deus é fiel, mas faça o seu melhor para o Senhor. Pai, em nome de Jesus. Estamos aí para encerrando esse nosso simpósio de escatologia aqui na igreja do Nazareno Central de Volta Redonda. E eu peço, Pai, a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, fazer